30 de outubro de 1968, 8 horas e 30 da noite, o Parque Blue Rock Springs em Vallejo, Califórnia. O estacionamento é sinistramente iluminado, uma única lâmpada de rua projetando uma luz sobrenatural. É uma noite de outono fria, o ar cheio dos sons distantes de grilos e risadas de um grupo de adolescentes. De repente, um tiro ecoa, e a atmosfera pacífica é quebrada. Um carro se afasta a toda velocidade, deixando atrás uma trilha de sangue e caos. A cena é de destruição extrema, o estacionamento agora um local de crime. Uma vítima jaz no chão, uma poça de sangue se espalhando rapidamente de suas feridas. A grama está manchada de sangue, e o asfalto está escorregadio com ele. O ar está cheio do cheiro da morte, e o som de sirenes distantes cresce cada segundo. A única luz vem de uma única lâmpada de rua, projetando sombras longas no chão. A vítima, o jovem de 17 anos David Faraday, jaz no chão, sua vida jovem cortada em um ato de violência sem sentido. Seu rosto é pálido, seus olhos congelados em um olhar permanente. Ele está vestido com uma camisa branca e calças jeans, uma vítima inocente de um crime hediondo. Seu corpo está flácido, um contraste abrupto com um adolescente vibrante e sem preocupações que ele era apenas momentos antes. Seu futuro, como sua vida, agora é apenas uma lembrança distante. Testemunhas afirmam ter ouvido um grande estrondo, seguido pelo som de um carro se afastando a toda velocidade. Uma testemunha descreve ter visto um homem em um Mustang branco, enquanto outra lembra de ter ouvido uma voz masculina gritando: "Eu os atirei", antes do carro se afastar. Ninguém viu o rosto do assassino, mas eles conseguiram capturar uma visão da placa do carro, que mais tarde se provou ser uma peça vital de evidência. Outras testemunhas relataram ter ouvido um riso tênue, como se o assassino estivesse zombando das autoridades. O som do carro se afastando ecoa pelo ar, deixando atrás uma trilha de perguntas e orações sem resposta. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos mergulhar fundo na mente distorcida do assassino do Zodíaco, expor os cantos mais escuros da natureza humana e esclarecer um dos casos de assassino em série mais infames da história americana. Vamos voltar ao início dessa história, no final dos anos 1960, quando o assassino do Zodíaco primeiro assustou os habitantes do norte da Califórnia. Era uma época de mudanças sociais, de contracultura hippie e protestos contra a guerra. Mas, entre o caos e a confusão, uma coisa era clara: um assassino em série estava solto, deixando um rastro de morte e destruição em seu rastro. Ao longo dos próximos 2 anos, o assassino do Zodíaco reclamaria a vida de pelo menos 5 pessoas, e enviaria uma onda de terror pelas comunidades de Vallejo, Benicia e outras cidades próximas. As cartas criptografadas e os códigos do assassino confundiriam e frustrariam a polícia, deixando-os com poucas pistas e ainda menos respostas. À medida que mergulhamos no mundo do assassino do Zodíaco, vamos explorar as complexidades de seus crimes, examinando as motivações, os métodos e a loucura que o levaram a cometer atos tão hediondos. Vamos examinar o impacto nas vítimas e suas famílias, e a forma como a comunidade se uniu para apoiá-los após o ocorrido. Vamos também olhar para as várias teorias e suspeitos que emergiram ao longo dos anos, desde o carismático e flamboyante Arthur Leigh Gallen até o mais sinistro e elusivo Richard Gaikowski. E vamos explorar o papel da mídia e da polícia na resolução do caso, ou melhor, na falta de resolução. O assassino do Zodíaco permanece um dos casos de assassino em série mais infames da história americana, e é um mistério que continua a nos perseguir até hoje. O homem no centro deste horror inexprimível é Arthur Leigh Gallen, um residente de 35 anos de Vallejo, Califórnia. Allen era um molestador de crianças condenado e um criminoso condenado, vivendo com seus pais em uma casa modesta na Spring Road. Ele trabalhava como um zelador na Mark West Elementary School de Vallejo e tinha uma história de problemas com a lei local. Allen era conhecido por sua calma, o que às vezes fazia as pessoas o considerarem inofensivo. À medida que os anos passavam, no entanto, haveria sinais de que essa calma exterior escondia um segredo sinistro.
Quando não estava trabalhando, Allen passaria seus dias vagueando pelas ruas, muitas vezes em áreas ao redor da Baía da Califórnia onde o assassino do Zodíaco era conhecido por atacar. Ele era quieto, preferindo manter-se para si mesmo, e aqueles que o conheciam o descreveram como sendo um pouco desajeitado. Allen tinha poucos amigos, mas era dito que era próximo de alguns vizinhos e conhecidos, incluindo um oficial de polícia local. A vida de Allen parecia ordinária, ou assim parecia. Pouco sabiam as pessoas, mas sua vida ordinária estava prestes a se tornar sinônimo de um dos assassinos em série mais infames da história americana. Allen era uma figura agradável e relativa, especialmente para seus vizinhos, que o achavam amigável e cortês. Sua personalidade amigável e seu sorriso bondoso tornavam difícil de desagradar, uma qualidade que às vezes dificultaria as investigações de suas atividades. Apesar de seu passado questionável, muitos o viam como uma figura não ameaçadora, um homem que parecia mais provável de ser vítima do que de ser um perpetrador. Essa percepção perseguiria os investigadores por anos a fio. No final, foi essa própria agradabilidade que o tornaria ainda mais aterrorizante. As relações pessoais de Allen eram algo limitadas, mas as poucas pessoas em quem ele confiava incluíam seus pais, seus poucos conhecidos do bairro e um oficial de polícia local que mais tarde usaria para seus próprios fins. Little sabia ele, um de seus conhecidos eventualmente se tornaria a chave para desvendar seu plano sinistro. Os meses que antecederam o início de sua onda de assassinatos estavam marcados por um aumento de inquietação, um sentimento que eventualmente explodiria em violência. A pergunta em mente de todos é: o que o levou a isso? Era sexta-feira, 20 de dezembro de 1968, uma noite fria de inverno em Vallejo, Califórnia. A temperatura havia caído para cerca de 48 graus Fahrenheit, criando uma atmosfera sombria sobre a pequena cidade. As ruas estavam desertas, pois os residentes se retiraram para suas casas, desconhecendo o horror que estava prestes a se desenrolar. O céu estava coberto por uma camada espessa de nuvens, bloqueando a maior parte da luz da lua. Era apenas após as 21 horas quando os primeiros sons de um crime foram ouvidos. Os eventos que levaram ao crime começaram meses antes, com uma série de cartas criptografadas e códigos sendo enviadas para os jornais locais e autoridades. O assassino, conhecido como o assassino do Zodíaco, se gabou de suas crimes, provocando os policiais com sua inteligência e astúcia. Ele afirmou ter matado pelo menos 5 pessoas, e a investigação havia sido em andamento por meses. A polícia estava confusa com as motivações e métodos do assassino, e o público estava atraído por medo e fascínio. A última carta do assassino, recebida apenas dias antes, deu a entender que outro assassinato estava prestes a ocorrer. A vítima, David Faraday, um estudante de ensino médio de 17 anos, estava levando sua namorada, Beth Lou Jensen, a um local isolado com vista para a Baía de São Francisco. O carro travou na lateral da estrada, e enquanto eles estavam tentando consertá-lo, o assassino atacou. Ele atirou em Faraday na cabeça e em um ferimento na cabeça e braço de Jensen. Em seguida, ele disparou vários tiros, matando ambos os adolescentes. O assassino passou vários minutos no local, escrevendo uma mensagem criptografada na porta do carro. Os corpos das vítimas foram descobertos apenas após as 23 horas. O detalhe mais chocante do crime foi a brutalidade e aleatoriedade com que foi cometido. O assassino havia escolhido 2 adolescentes inocentes em uma estrada deserta e, em seguida, os matou com sangue frio. A polícia ficou atordoada e procurando respostas, enquanto a cidade de Vallejo estava aterrorizada. A cena do crime era um borrão de sangue e vidro quebrado, com os corpos das vítimas deitados em uma poça de sangue. A mensagem do assassino, escrita na porta do carro, lia: "Eles ainda não me pegaram." À medida que os corpos começaram a empilhar-se, a polícia no norte da Califórnia respondeu com uma mistura de confusão e urgência. Rapidamente perceberam que estavam lidando com um assassino altamente calculado e astuto. A primeira morte relatada foi a de David Faraday e Beth Lou Jensen, que foram baleados enquanto estavam estacionados em uma área remota de Vallejo. Nos dias seguintes,
o Zodíaco reivindicou a responsabilidade pelos assassinatos em uma carta criptográfica enviada ao Valerro Times Herald. A carta incluía um criptograma que se tornaria um aspecto definidor do caso. Os investigadores ficaram imediatamente confusos com a ousadia e a mensagem criptográfica do assassino. Foi uma ligação para uma emissora de TV local que verdadeiramente mudou o curso da investigação. Em 29 de janeiro de 1964, um homem que se dizia ser o assassino do Zodíaco ligou para a emissora em um tom frenético e ameaçador. Durante a ligação, ele afirmou ter matado o casal e ofereceu fornecer mais informações em troca de uma reunião com um repórter. A ligação foi gravada, e o áudio se tornou uma peça crucial de evidência no caso. A voz e as manias do assassino foram capturadas, mas ele nunca foi pego ou identificado. Essa ligação marcou um ponto de inflexão na investigação, pois a polícia agora sabia que estavam lidando com um assassino que não apenas era calculado, mas também estava disposto a os provocar publicamente. Um dos principais suspeitos no caso do Zodíaco foi Arthur Leigh Gallen, um moleque condenado que tinha uma semelhança impressionante com os esboços compostos divulgados pela polícia. No entanto, apesar de corresponder à aparência do assassino, nunca houve evidências concretas que o ligassem aos crimes. Outro suspeito foi Richard Gaikowski, um ex-jornalista que tinha ligações com o San Francisco Chronicle, o jornal que havia recebido as correspondências do Zodíaco. Gaikowski, como Allen, foi questionado várias vezes, mas nunca foi acusado. A principal evidência contra ele foi um abridor de carta suspeito encontrado em sua posse, que tinha uma semelhança com o mencionado nas cartas do Zodíaco. A famosa pista do Zebra Killer foi um fio de Ariadne que desperdiçou meses de investigação. Em 1976, uma série de assassinatos altamente divulgados em São Francisco foram atribuídos a um homem chamado Arthur Bogenrief, que foi apelidado de Zebra Killer. O nome Zebra Killer foi escolhido devido ao fato de o assassino ter aparentemente alvejado vítimas aleatórias, muito como o assassino do Zodíaco. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que Bogenrief não era a mesma pessoa que o assassino do Zodíaco, e o caso foi eventualmente encerrado. A pista havia gerado uma grande atenção da mídia, e os investigadores estavam deixando de lado e reavaliando suas evidências. Em retrospecto, é claro que a pista do Zebra Killer foi apenas uma tática de desvio, destinada a manter os investigadores longe do caminho. Estivemos seguindo as reviravoltas do caso do notório assassino Zodíaco há um tempo agora, mas nada poderia ter nos preparado para a revelação chocante que veio à luz em 2020. A identidade do assassino Zodíaco foi finalmente revelada como Arthur Leigh Gallen, um pedófilo condenado da Califórnia. Isso veio após a evidência de DNA ter sido comparada de uma peça da carta do assassino Zodíaco à evidência de DNA de pertences pessoais de Allen. A conexão não foi imediatamente óbvia, mas foi a culminação de anos de trabalho por investigadores. Essa reviravolta completamente mudou nossa compreensão do caso. Agora, você pode estar se perguntando como essa revelação foi possível. Bem, os investigadores haviam estudado a evidência de DNA das cartas do assassino Zodíaco e outros materiais por décadas. Mas não foi até que eles conseguiram comparar o DNA a um parente de Arthur Leigh Gallen que finalmente tiveram uma pista. Esse parente havia dado uma amostra de DNA voluntariamente, e ela se encaixou no DNA do assassino Zodíaco. Isso foi um grande avanço, mas também levantou questões sobre como Allen foi capaz de escapar da detecção por tanto tempo. Então, qual é o status atual do caso? Embora a revelação da identidade de Arthur Leigh Gallen tenha trazido uma medida de fechamento, o caso permanece frio. Há ainda muito que não sabemos sobre as motivações e métodos do assassino Zodíaco. Allen próprio morreu em 1992, sem nunca ter sido formalmente acusado em conexão com os crimes do assassino Zodíaco. Apesar disso, o caso continua a fascinar entusiastas de crimes reais até hoje. Então, onde estão as pessoas-chave nesse caso hoje? Os investigadores que trabalharam incansavelmente para desvendar o caso agora são idosos,